Você já reparou como o ser humano busca fazer parte de algo? Seja um grupo de amigos, uma comunidade, um movimento, uma tribo. Existe algo dentro de nós que grita: eu quero pertencer. Essa sede não é nova, está em nossa natureza. Fomos criados com a necessidade de comunhão. No estoicismo, essa ideia aparece na noção de cosmopolis, a cidade universal, onde todos os seres racionais pertencem a uma mesma comunidade. Mas no cristianismo, essa visão vai ainda mais longe. A Bíblia mostra que não somos apenas cidadãos, somos membros de um corpo, um organismo vivo, a Igreja de Cristo. Assim nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo e individualmente membros uns dos outros. Romanos 12, versículo 5. Esse desejo de pertencer é legítimo, mas quando essa fome é mal direcionada, ela nos leva para grupos que oferecem identidade, mas não oferecem salvação. Oferecem apoio, mas não oferecem verdade. Oferecem missão, mas não oferecem redenção. E é aqui que precisamos começar a pensar com mais profundidade. Vivemos em um tempo em que o homem moderno está perdido. Ele não sabe mais quem é, o que deve fazer, nem onde se encaixa. E é nesse vácuo que surgem os grupos de pertencimento. Homens se reúnem para se motivar, para buscar disciplina, força, liderança. Mas muitas vezes o que une esses grupos não é a verdade, é a emoção. Um exemplo disso são movimentos como os legendários. Grupos de homens que buscam recuperar sua virilidade, assumir o papel de líderes, resgatar o que chamam de masculinidade bíblica. Mas será que é mesmo bíblica? Ou só é um apelo emocional disfarçado de espiritualidade? Você entra em um auditório escuro, luzes dramáticas, música intensa, gritos de guerra e alguém dizendo: "Você é um leão, seja forte, proteja sua casa." Sim, há verdades ali. Sim, há boas intenções. Mas a pergunta é: isso é o Evangelho? Será que não estamos criando uma geração de homens motivados, porém vazios, fortes por fora, mas fracos por dentro? Pois se alguém pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Gálatas 6, verso 3. O problema não está em querer ser melhor, está em onde você busca isso. Cristo não nos chamou para sermos parte de uma matilha, mas para sermos ovelhas do seu rebanho. E o pastor é ele, não um guru, um líder carismático ou um movimento passageiro. Em um mundo carente de identidade, muitos buscam pertencer a algo maior. E embora existam movimentos que ofereçam um sentimento de propósito, nenhum substitui o plano de Deus, a Igreja. A Igreja não é um clube de homens motivados, não é uma associação emocional. Ela é o corpo vivo de Cristo, o lugar onde o verdadeiro pertencimento acontece, não por mérito, mas por graça. Enquanto os grupos modernos dizem: seja forte, prove seu valor, supere-se, o Evangelho diz: você não consegue, mas Cristo conseguiu por você. Pertencer à Igreja é aceitar que somos fracos, falhos e dependentes. É reconhecer que nossa força está em Cristo, e não em gritos de guerra ou palestras de superação. Portanto, já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Efésios 2, versículo 19. Na Igreja não precisamos performar, precisamos apenas crer. Somos chamados à comunhão, à verdade, à transformação genuína, que só o Espírito Santo pode realizar. A Igreja é o lugar onde aprendemos a servir, e não apenas a liderar, a amar, e não apenas a conquistar, a nos humilhar em vez de nos exaltar. É ali, no corpo de Cristo, que o homem encontra o seu lugar. Não como guerreiro solitário, mas como filho restaurado. O estoicismo nos ensina a ter autocontrole, a dominar nossas emoções, a encontrar paz interior apesar do caos exterior. É uma filosofia poderosa e, em muitos aspectos, necessária no nosso tempo. Mas há algo que o estoicismo não pode oferecer: pertencimento. O estoico é, por natureza, autossuficiente. Ele se basta, ele não depende. Ele busca a liberdade ao se isolar das paixões, dos desejos e das expectativas externas. Mas o cristianismo diz o oposto. Diz que ninguém se basta. Diz que o homem sozinho está perdido.
diz que só há sentido em comunhão com Deus e com os irmãos. Não é bom que o homem esteja só. Gênesis 2, 18. O cristianismo não nos chama ao isolamento disciplinado, mas à vida em corpo. Um corpo com diferentes membros, funções, dores, alegrias, mas unidos por um só espírito. Enquanto o estoico busca se tornar imperturbável, o cristão busca ser vulnerável diante de Deus. Enquanto o estoico se protege da dor, o cristão abraça o sofrimento com propósito. E o pertencimento, no fim das contas, não vem da força interior, mas da graça que nos alcançou, nos tirou das trevas e nos plantou em uma família espiritual. O que o coração humano anseia não é apenas paz interior, é identidade, verdade e comunhão. E isso só se encontra em Cristo e na igreja. Todos querem pertencer, onde pessoas se jogam em ideologias, grupos motivacionais, seitas, filosofias, irmandades e movimentos. Há uma pergunta que precisa ser feita: a quem você realmente pertence? Você pode até encontrar acolhimento temporário em grupos como os legendários, em tribos virtuais, em coletivos que te dizem: você é forte, você é capaz, você nasceu para vencer. Mas a verdade é, eles não podem te salvar, não podem transformar teu coração, não podem garantir a eternidade. Muitos desses grupos emocionam, inflamam, até despertam ação, mas no fim, apenas alimentam o ego. Só há um grupo que transforma o homem de dentro para fora. Só há um povo que carrega em si a presença do Deus vivo. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. 1 Pedro 2, versículos 9. Você não foi criado para ser mais um número. Foi criado para ser filho. Foi criado para pertencer à Igreja de Cristo. E só nesse corpo você encontra o que o mundo inteiro está buscando: identidade, propósito, verdade, redenção e vida eterna.